ele foi ressuscitado por São Jerônimo e quando voltou contou sobre o que ele tinha visto no purgatório. Veremos hoje também como incluir as intenções de nossos entes queridos na Santa Missa desta semana. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também àqueles que estão chegando agora. Nossas conversas de segunda a sexta têm como finalidade nós conhecermos melhor as verdades eternas, o céu, o purgatório, aprender sempre mais como os anjos podem nos ajudar na luta contra os inimigos de nossa salvação. E é com alegria que eu digo que está crescendo dia a dia o número dos que se inscrevem como apóstolos dos Santos Anjos. São pessoas que nos ajudam a atingir cada vez mais pessoas, cada vez mais famílias e empreender obras de apostolado que incluem não só o trabalho nas redes sociais, mas terços públicos na praça pública, campanhas contra o aborto, difusão do Santo Rosário nas cidades do Brasil, entre várias outras obras. Na semana passada, o nome e as intenções de todos os apóstolos dos Santos Anjos foram levados para o principal santuário dedicado às almas do purgatório. Estamos agora em tratativas para levar as intenções, os nomes, as intenções de Natal e de Ano Novo para o santuário do Menino Jesus de Praga, entregar nas mãos do Menino Jesus nossos propósitos para o ano que daqui a pouquinho vai entrar. Meu muito obrigado então a todos e lembro aquela frase da Escritura que diz: os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. E os apóstolos dos Santos Anjos tornam isso possível sem mesmo sair de casa. E são muitos os benefícios. Convido a quem ainda não participa a ver o que é, a fazer parte desse grupo, nos ajudando como pode, recebendo todos esses benefícios que podem ser vistos no link na descrição do vídeo. Vamos então para o nosso tema de hoje. Eu vi que muitos de vocês estavam com a dúvida, se as almas do purgatório podem rezar por nós. E a resposta é sim. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, nos ensina que é possível as almas do purgatório nos socorrerem também com suas orações. E por isso mesmo é justo que cuidemos também de socorrê-las com as nossas orações. Ele vai explicar brevemente esse assunto e relatar o caso do homem ressuscitado que contou sobre os tormentos do purgatório. Santo Afonso diz assim: manda a caridade que socorramos o próximo em suas necessidades, sobretudo quando podemos fazê-lo sem incômodo de nossa parte. Ora, é certo que entre aqueles que caem debaixo da palavra próximo, deve-se compreender as benditas almas do purgatório. Elas, apesar de não estarem mais nesta vida, nem por isso deixam de pertencer à comunhão dos santos. Interessante, As almas dos fiéis defuntos, diz Santo Agostinho, não estão separadas da igreja. E São Tomás declara mais claramente a esse respeito, dizendo que a caridade é o vínculo que une os membros da igreja entre si e não se limita somente aos vivos, mas também aos mortos que partiram deste mundo na graça de Deus. Portanto, devemos socorrer quanto possível aquelas santas almas como a nosso próximo. E sendo sua necessidade maior, maior também, consequentemente, deve ser a nossa obrigação de socorrê-las. Mas aí vem a pergunta: as almas do purgatório já estão com a salvação garantida. Por que eu devo me preocupar com elas? E quem responde isso é Santo Agostinho. Ele diz assim: o fogo que as tortura é mais grave do que qualquer sofrimento que possa atormentar o homem nesta vida. O mesmo diz Santo Tomás, acrescentando ser aquele fogo semelhante ao do inferno. Diz ele: pelo mesmo fogo é atormentado o condenado e purificado o escolhido. Santo Afonso, então, ele conta um caso incrível de um defunto ressuscitado pela intercessão de São Jerônimo e que, depois de ressuscitado, conversou com outro santo, São Cirilo de Jerusalém, e dizendo o seguinte: todos os tormentos desta vida, se comparados à menor pena do purgatório, seriam verdadeiras delícias. Isso ele viu antes de ser ressuscitado. Todos os tormentos desta vida, se comparados com o do purgatório, seriam verdadeiras delícias. Isso todos os santos, todos que tiveram revelações do purgatório repetem isso. E ele acrescentou que se alguém tivesse experimentado aqueles sofrimentos, mais prontamente quereria sofrer
todas as dores que sofreram ou sofrerão os homens neste mundo até o dia do juízo, do que sofrer por um só dia o menor sofrimento do purgatório. Por isso, São Cirilo escreveu, né, que aqueles sofrimentos, quanto à dureza, quanto à aspereza, diz ele, são os mesmos do inferno, apenas diferem porque não são eternos. Foi também o que disse, falando do purgatório, um monge cisterciense da abadia de Cister, na França, aparecendo ao sacristão do seu convento, e dizia assim, então ele morreu, a alma dele apareceu para o sacristão e disse assim, ajudai-me, pediu ele, com vossas orações, porque por mim nada posso obter. E isso de Santo Afonso concorda com o que diz São Boaventura, a pobreza impede o pagamento das dívidas. Interessante essa comparação. Assim como o pobre não tem dinheiro, não tem como pagar a dívida, quer dizer que as almas do purgatório são tão pobres que não podem satisfazer por si próprias a justiça divina, porque depois, quando a hora da morte vem, a pessoa morre, ela não tem mais capacidade de obter méritos. Por isso que a alma do purgatório não pode mais fazer uma obra, né, que apague que expie pelos próprios pecados, e por isso nós que estamos na terra podemos fazê-lo, mas eles não. Por isso, um dos maiores atos de caridade que podemos fazer é rezar, oferecer sacrifícios e indulgências pelas almas do purgatório. E isso não é difícil, precisamos apenas nos lembrar, né? E eu fico muito contente que para isso estejam servindo essas nossas conversas de segunda a sexta, mas peçamos ao nosso anjo da guarda que não nos deixe esquecer de pelo menos uma vez por dia nos lembrarmos e rezarmos pelas almas do purgatório. Tanto mais quanto isso obtém graças não só para eles, mas também para nós. E quantas graças! E hoje é o último dia da 8ª de finados, eu estou saindo daqui a pouquinho para o cemitério para obter, né, mais uma indulgência plenária pelas santas almas do purgatório. Espero que você também faça o mesmo. Muito obrigado e nos vemos amanhã, se Deus quiser.